Olá, amigos, agora sim, definitivo, aqui com Luiz Aurélio do Transição Planetária. E eu vou pedir para vocês, lembrando que nós estamos com equipamentos novos na rádio, então nós sempre estamos testando, eu vou pedir para que vocês informem se o som do microfone do entrevistado vai estar ok aí, tá bom? Claro que dentro do limite, porque é a videoconferência, então o som sempre fica diferente, a qualidade do som. Mas se vocês estiverem ouvindo, se não estiver muito baixo, muito alto, eu gostaria que vocês me dessem esse toque, tá? É mais em relação à altura e não tanto à qualidade, porque a qualidade é aquilo que a internet nos passa. Boa noite, Luiz Aurélio! Boa noite, Celso. Boa noite, amigos. Maravilha! Boa noite, aqui para darmos sequência às informações. Olá, boa noite. Luiz Aurélio, boa noite. Boa noite. A Ida que está falando, o Luiz Aurélio já falou. Ah, ok. É que deu um lapso no som aqui, sumiu por um momento. Isso. Boa noite, Ida. Boa noite, Luiz Aurélio. Sejam sempre bem-vindos e mais uma vez aqui na Rádio da Terra. Isso aqui tá se tornando já um café, né? De vez em quando vocês vêm, a gente bate um papo. Qualquer hora a gente vai servir um cafezinho aqui virtual para vocês. Anteriormente, só para explicar novamente que é sombreamento é como se fosse um tipo de uma incorporação, mas bem diferente, que é por onde eu acabo exercendo esse papel de um portal, como eles muitas vezes nos chamam. A questão de psicofonia é um pouquinho diferente, eu vou passar para a Ida que ela explique. Ok. Bom, amigo, só relembrando, porque na primeira vez a gente já explicou amplamente, a psicofonia é uma forma de receber as comunicações de forma mais ou menos telepática, né? Seria até uma tradução do que eles estão passando na nossa linguagem, na nossa ideia. Então, não se trata de uma canalização, mas é como se fosse uma conversa, perguntas e respostas. Basicamente é isso resumido. Ok. Inclusive, nessa noite, nós iremos colocar breves momentos desses nossos trabalhos, exatamente para vocês terem uma noção de como é esse diálogo que nós fazemos com eles. É como dizemos, são professores que vêm aqui para nos ensinar e principalmente para nos auxiliar nesse momento que a Terra está passando. Hoje nós vamos estar abordando alguns temas como espiritualidade extraterrestre, um trabalho em conjunto, o que eles falam sobre a transição planetária, a questão da Confederação Galáctica, se eles estão trabalhando para o planeta Terra, tá ok? E se nós vamos ter contato em larga escala com eles antes da passagem do Elenin, que é o Hercólobus, que nós vamos estar explicando um pouquinho disso, como já fizemos na palestra anterior, Transição Planetária, as Verdades Escondidas, aqui na Rádio da Terra. E falar também sobre o governo oculto, e abriremos para perguntas, e aí vocês podem perguntar aquilo que vocês quiserem. Inicialmente eu vou estar falando sobre a questão de espiritualidade extraterrestres, um trabalho em conjunto. Particularmente eu sou espírita há questão de 21 para 22 anos. Isso me deu uma base muito grande para esse contato com eles. E muitos que trabalham com a questão da espiritualidade, eles sabem que os extraterrestres estão trabalhando junto com a espiritualidade. Só que em alguns casos eu tenho observado uma grande dificuldade de entidades espirituais falarem sobre extraterrestres. Se as crenças de vocês não fossem tão conturbadas pelo medo, pela desesperança e sempre causando que, se não houver um conhecimento físico de tudo aquilo que acontece, um conhecimento espiritual, se não existe aquela entrega à base do medo, vocês já seriam seres que teriam ultrapassando barreiras muito além. Mas o egoísmo, em todas as maneiras que vocês têm de manifestação que passa nesse plano, é simplesmente limitando todos os caminhos que vocês poderiam ter evoluído. Quando um ser humano encarnado tem acesso às tecnologias que poucos mais inferiores a nós trazem até vocês só pensam nas questões de limitações e mesquinharias humanas.
Dessa forma, vocês fazem se sentir superiores uns aos outros, se limitando, atrapalhando todo o plano de convivência, como todos os caminhos que vocês possam ter aqui na Terra. Olá, Luiz, retornando aqui. A mensagem foi transmitida. Pode continuar, por gentileza. Ok, eu estou colocando aqui no link ele completo. Na verdade, são 24 minutos. Esse ser fala muito rápido. Particularmente, eu só peguei um trechinho, porque é a parte mais lenta que ele fala. Ele dá um pequeno briefing da conversa completa que teve. Existem alguns seres que são consciência coletiva. Então não é um único ser, você está falando com um, e ao mesmo tempo todos estão se comunicando em conjunto. Esse ser em particular, ele fala muito rápido. Inclusive eu falo que é realmente um sombreamento, eu não teria um pingo de capacidade de ficar 24 minutos falando tão rápido quanto esse ser falou. Está aqui no link, depois quem quiser ouvir vai parar várias vezes, porque é muito rápido o processamento de informações. Os seres eles se manifestam conosco de maneiras muito diferentes. Uma ocasião em particular, tinha um ser comigo, que ele começou a falar: o que vocês estão falando conosco, vários outros estão prestando atenção. E ainda pediu informação exatamente do que ele estava tratando. Ele explicou: nós somos seres que fazemos parte de uma consciência coletiva, o que um aprende, todos instantaneamente aprendem. E nesse momento vocês estão sendo vistos em vários lugares. Nesse momento abriu uma tela mental, onde eles mostram em imagens. Então eu vi alguns, como se fosse uma rua, onde apareceu uma tela, onde aqueles seres estavam vendo o que estava acontecendo numa tela e ouvindo. Aí ele disse: nós não estamos em muitas dimensões. E ainda perguntou, na maior simplicidade, perguntou para ele: em quantas dimensões vocês estão? E ele virou e disse: nós estamos apenas em 36 dimensões. Bom, isso para nós é um susto. Ele fala exatamente isso porque nós temos uma visão muito limitada do que realmente é a vida fora da Terra, dos planos extremamente evoluídos. Então, ao mesmo tempo, em 36 dimensões diferentes, em determinados lugares, o povo, a consciência coletiva, estava participando daquele trabalho. Isso é importante porque a maior parte das conversas que nós temos, quando nós envolvemos consciência coletiva, eles são muito claros. O que um aprende, todos aprendem. Se nós aprendemos uma coisa, imediatamente nós fazemos como se fosse um sincronismo. Agora eu estou falando da minha forma, não é a forma que eles falam. Nós fazemos um sincronismo, e esse sincronismo é feito uma atualização para todos os outros seres, e todos os outros seres aprenderam. E com isso as espécies vão evoluindo. Então cada vez que um aprende, todos aprendem. Isso é bastante importante para mostrar o quanto nós somos limitados e egoístas. Porque o ser humano, se aprende uma coisa, ele guarda para si por questões de ou vantagens financeiras, ou porque ele se sente dono do saber. E eles fazem totalmente o contrário. Quando um aprende, divide essa informação com todos. Existem alguns termos que eu nem vou entrar muito em discussão, que são muito avançados e até complicado tentar explicar. Tive alguma necessidade de 1 ano e meio para poder estar aprendendo com mais facilidade. Agora, entrando na questão, nós vamos dar sequência. Outro tema que nós vamos abordar é se eles estão trabalhando no planeta Terra. Sim. A Terra já não existiria mais se não fosse a interferência deles. O que é importante ressaltar que nesse planeta que nós vivemos, nós estamos andando a velocidades incríveis. O Sol é um cometa. Para aqueles que duvidam disso, assistam a minha palestra que eu explico informações, inclusive da NASA. O Sol é um cometa e nós orbitamos em volta do Sol. Viajamos a 107 mil quilômetros por hora. Nós damos a volta nessa galáxia e demoramos 26 mil anos para completar o ano cósmico, como os cientistas chamam. Tudo está em muito movimento.
O movimento da rotação da Terra é 456 metros por segundo. Se a Terra desse um soluço, todos nós estaríamos voando. Por que esses detalhes? Porque nós estamos num universo cheio de meteoros. Nós estamos num universo com muitas alterações que a Terra passa constantemente. Inclusive, eu vou estar postando aqui um vídeo muito interessante que nós fizemos. Já postaram um vídeo igual, só que nós fizemos com complementos. É um vídeo de um OVNI. Ele estava exatamente na frente do Sol. Simplesmente ele abriu um escudo e que salvou a Terra mais uma vez. Nós não estaríamos mais aqui se não fosse esse objeto. E isso é a Confederação. É o grupo da Confederação. Inclusive tem um outro documentário nosso, já foi postado agora há pouco na comunidade, fomos nós que fizemos. Na verdade eu não falo nem que fomos nós somos inspirados por eles. Onde quase uma hora eu mostro com provas científicas o quanto eles estão nos ajudando. E uma coisa importante nas nossas conversas, que cada grupo que vem, se apresenta para nós e nós conversamos com eles, nós temos situações diferentes, raças diferentes, com missões diferentes. Tem raças que cuidam das trilhas químicas, que são sendo dispersadas na atmosfera. Inclusive eles falam que as naves, elas estão com um trabalho sempre muito árduo para neutralizar os produtos químicos. Se não fossem eles, nós já teríamos morrido. Existem outros seres, outras raças que estão dos mares, capturando os peixes e os protegendo, inclusive levando para outros planetas, na qual eles também fazem isso com os animais. Ok? Tem outras que estão limpando os mares da radiação de Fukushima. Inclusive tem um vídeo na internet muito interessante, que quando explodiu a usina de Fukushima, veio um OVNI e ele jogou um aparelho que neutralizou a radiação de Fukushima. Existem seres que estão cuidando da questão vibracional, da questão da ressonância de Schumann. Existem seres, inclusive que eles já comentaram conosco, que cuidam da alma. E quem é o comandante desse grupo é Jesus. Ele que é responsável por cuidar da nossa alma. Existem grupos cuidando dos vulcões. Inclusive nesse documentário que eu passei, eles mostram os OVNIs entrando dentro dos vulcões. Aí a Television, que foi uma emissora mexicana, disse que estava acompanhando a evolução do vulcão, mostrou que depois que entrou o OVNI, o vulcão diminuiu a sua atividade. É uma prova clara que se seres entraram nos vulcões estão minimizando. Inclusive tem grupos cuidando dos terremotos, tem grupos inclusive fazendo monitoramento do planeta para o Comando Astar. Então é interessante porque existe uma diversidade muito grande de seres que estão, cada um com sua missão. E todos eles estão despertando aqueles que são das suas raças. Como nós falamos na palestra passada, ninguém é daqui. Todos nós somos extraterrestres. Só que alguns vieram porque atrapalhava a evolução dos seus planetas, vieram para cá para evoluir. E outros grupos vieram para auxiliar a Terra nesse momento que ela vai passar. Só que o que é importante que vocês entendam? Você vem, mas você representa uma raça, você representa uma família cósmica. E nesse momento de algumas décadas para cá, as pessoas estão sendo despertadas. Estão começando a ver OVNIs, estão sendo abduzidos, que é uma matéria que nós abordamos na palestra anterior. Eles estão cuidando, eles estão despertando. Inclusive os pleiadianos são muito responsáveis também por esse despertar. Todos trabalham juntos. Todos são peças de uma engrenagem. Inclusive os seres já falaram para nós. Se um determinado do grupo modifica alguma coisa do plano, todos os outros grupos se adequam. Porque todos são peças de engrenagem. Então o tempo inteiro eles estão sempre fazendo modificações, eles estão sempre
fazendo uma postura de poder nos corrigir de todas as coisas. Só que isso são as nossas experiências pessoais, são os nossos contatos pessoais com eles. Nós aprendemos isso com eles. Quando a gente fala isso, a nossa experiência, nós estamos afirmando aquilo que nós sentimos na pele, que faz parte da nossa missão. Ninguém é obrigado a acreditar em absolutamente nada que nós estamos falando, mas eu gostaria que vocês também vivenciassem as suas experiências, porque é muito fácil vocês acreditarem naquilo que é cômodo. É muito fácil você acreditar naquilo que te traz um conforto. Por exemplo, uma das pessoas aqui no chat comentou que a Astacheran é uma centelha divina do Arcanjo Miguel. Não é. Nós estamos falando de uma raça extraterrestre, que não tem absolutamente nada a ver com os anjos e arcanjos. São situações completamente diferentes. Isso é importante para que vocês entendam que a não-luz, ela vai falar o que é agradável. E nós estamos aqui para falar as nossas experiências. O nosso objetivo não é fazer com que ninguém seja obrigado a acreditar em nós em absoluta maneira. Mas sejam críticos em cada situação. Por exemplo, dando sequência, existem grupos que estão cuidando das crianças. Inclusive, as crianças que estão nascendo hoje, as cristais principalmente, já são seres muito mais evoluídos, que vão ser o futuro da humanidade. Os índicos, particularmente, começaram a nascer desde 1970, os cristais, mais ou menos a partir de 2000. São as crianças mais espiritualizadas, são seres que já estão sendo mais preparados para essa nova humanidade, com contatos mais telepáticos, com mais intuição, com mais amor. São seres, as crianças hoje em dia, são o nosso maior tesouro. Mas, mesmo sendo nosso tesouro, o ambiente que elas vivem vão interferir de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, quando eu comentei na palestra anterior, sobre as 46 torres que emitem uma energia extraterrestre, 48 torres extraterrestres. Existe um filme muito interessante, eu acabei de postar aqui, um filme italiano, que está legendado, e ele fala exatamente sobre essas torres. Que é uma coisa bastante interessante, que geralmente eles passam informação para nós, e depois eles fazem que a gente descubra informações para que nos reforce a confiança. Esse filme, eu aconselho que vocês assistam. Vocês vão ver muito sobre seres da não-luz. Eles falam abertamente sobre isso. E eu ratifico as informações que foram faladas, porque os seres também falam isso para nós. E para nós é uma surpresa, na verdade, uma grande confirmação, de saber que já foi feito um filme que estava falando sobre aquilo que eles estavam nos explicando. Porque isso é muito frequente para nós. Porque nós somos muito desconfiados. Não acreditamos cegamente no discernimento. Você só evolui a partir do crítico. Se vem uma mensagem, como a Ida falou, vem uma mensagem, você exprime e não sai nada, é uma questão vazia, é só para confortar o ego. Então, a partir do momento que você está lá, o seu ego, com palavras bonitas, dizendo não faça nada, é uma escolha sua. Mas nosso trabalho aqui, dessa palestra, também é alertar. Sejam críticos. Extraterrestres são raças extremamente evoluídas. A questão de sentimento é humano. Eles são práticos. É como se estivesse falando com o Spock do Jornada das Estrelas. É lógico. Então, temos que diferenciar o que é uma emoção humana, o que é uma emoção de um ser da não-luz, que se usa de uma emoção humana, e o que são seres reais, que estão aqui salvando a humanidade tantas e tantas vezes. Nós falamos na outra palestra, mas eu vou dar uma reforçada. Um dos seres que veio, na verdade não vieram 6, vieram 7 seres, são seres ultradimensionais da 12ª dimensão. Eles eram transparentes.
eu tenho muita clarividência, então eu consigo ver muitos seres. E uma das coisas que eles falaram sobre a questão do desligamento que eles vão fazer, que a Ida falou, que no momento de todas as catástrofes, porque ela é a nível global, toda vez que acontecer uma situação, eles vão desligar as pessoas, para que não haja sofrimento, porque essa energia alimenta os seres a não-luz, e não existe o interesse deles em fazer com que as pessoas acabem sofrendo nesse sentido. E isso é muito importante. Ok? Só reforçando, que é um outro texto que nós vamos estar abordando também, se nós vamos ter contato em larga escala antes da passagem do Elenin, que é o nome astrofísico da NASA. O ponto mais próximo do Elenin, segundo a NASA, é 2024. Mas, como vocês já viram em documentários que nós fizemos, ele já está sendo visto ao lado do Sol. Segundo os meus cálculos, em 2019 será o ponto de maior incidência de grandes catástrofes. Não que nós já não tenhamos catástrofes, mas as maiores será a partir de 2019. Só que, abordando isso, foi feito em cima de estudos técnicos. Os seres, eles não falam muito sobre a questão de datas. Eles são muito precisos nesse sentido. Mas eles falam sobre o que nós temos que nos preparar. Eles falam que devemos estar com tudo pronto até 2018, as colônias. Eles são muito enfáticos nesse sentido. Mas eles também nos dizem, tudo está dentro do plano. Às vezes nós ficamos preocupados que não vai dar tempo de fazer tudo que a gente precisa fazer. E eles falam, se acalme, está dentro do plano. Então é importante que todos entendam que eles não irão ter contato conosco antes dessa limpeza no planeta. Primeira questão, como nós, seres humanos, os não despertos, iriam receber a chegada de milhares, para não dizer milhões, de naves extraterrestres passando sobre a Terra? O pânico gerado vai ser tão grande, o medo das pessoas vai ser tão grande, mesmo que existam indícios que a Igreja Católica vai falar abertamente sobre isso, mas o pânico será tão grande que será ao serviço dos seres da não-luz. Existe um projeto chamado Bluebeam, que ele é um projeto holográfico, que inclusive a NASA já contratou uma empresa que faz isso via satélites. O governo americano, através da aeronáutica, também tem parcerias com essa empresa. Vou fazer um documentário mais para frente falando sobre isso, sempre em cima de informações científicas, que eles têm uma parceria. Então, caso vocês vejam naves ou um processo, não são eles. Inclusive, eles já falaram que vão interferir para que isso não aconteça. Porque isso vai gerar medo, vai gerar pânico, a população não está preparada para isso. Eles estão se mostrando aos poucos, preparando a humanidade, mas nenhum dos objetivos é criar pânico. Inclusive, nós temos um amigo que apareceu a nave para ele, e a esposa grávida dele não viu a nave. Eu estava falando com ele hoje. Ele até me questionando, poxa, mas eu estava vendo a nave, minha esposa estava ao meu lado, não estava vendo. Eles têm tecnologia para se mostrar para quem eles querem. Inclusive, eles se mostraram para ele, para que ele entendesse que ele não estava sozinho, porque ele faz parte desse nosso grupo, que ele não estava sozinho e que eles estavam lá para protegê-lo, a família cósmica dele. Então é importante que cada um possa entender que eles não estão para gerar pânico, eles trabalham de uma forma extremamente silenciosa, eles não esperam aplausos de ninguém e nem reconhecimento. Isso são emoções humanas, da vaidade do ego humano. Esse documentário, por exemplo, que eu montei, Curtinho do Sol, aproveitando uma postagem da internet, que eu sempre checo. Primeiro eu vou no Hélio Viver, que é onde registra as informações do Sol.
vejo que é verdade, aí eu passo uma informação, aí nós criamos um vídeo, sempre verificando as informações oficiais primeiro. O OVNI foi lá, simplesmente criou um campo de força que basicamente salvou a nossa vida, porque o Sol estava com intensidade para todos os lados, e naquela direção da Terra, ele simplesmente protegeu. Nós não estaríamos nos falando hoje, e isso aconteceu há pouquíssimos dias atrás. E eles não estão querendo reconhecimento de nada. Eles são tão evoluídos que eles não precisam disso. Então é importante que cada um entenda que isso é extremamente valioso na hora de ter discernimento. Porque as pessoas vão querer enganar-nos, os seres da não-luz estão nos manipulando o tempo inteiro, a mídia faz o que eles querem, porque os interesses são muito grandes. Vamos entrar num outro ponto chamado governo oculto. E daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas. A questão do governo oculto existe. Os reptilianos estão aqui na Terra há mais de 300 anos. Só que eles vivem na intraterra. Grandes cavernas que existem. E a tecnologia que eles têm é extremamente avançada. O que acaba acontecendo? Houve sim acesso aos governos. E houve sim troca de informações em troca de tecnologia. Desculpa fazer uma correção. Troca de benefícios em troca de tecnologia. Esses seres da não-luz, como nós os chamamos, deram tecnologia aos grupos. E esses grupos, que a gente chama dos Illuminati, esses grupos se beneficiam dessas tecnologias e fazem todo tipo de situação possível e imaginável. Por exemplo, existem máquinas do tempo, as máquinas americanas, que viajam no tempo desde 1970. Inclusive, existe um livro muito bom que fala sobre isso, chamado Cavalo de Troia, que ele aborda de forma científica a experiência americana, que nós confirmamos é real. Eles voltaram na época de Jesus, na viagem do tempo. Isso aconteceu em 1970. Existem seres que trabalham em conjunto, e hoje existem humanos em Marte. Há mais de 30 anos existe uma base americana em Marte. Eles viajam através de portais. Isso existe informação na internet, nós verificamos com eles, é real. Só que eles lutam contra raças hostis em Marte. Essas informações são informações que nós comprovamos com seres. E eu sou meio teimoso, eu pergunto várias vezes para seres diferentes, peço, e eles são unânimes. Eles sempre informam as mesmas coisas. Por quê? Porque existe um registro chamado registro Arcásticos. E esse registro registra absolutamente tudo. É um banco de dados cósmico. Só que todo ser evoluído tem acesso a esse banco de dados. Então o que acontece? Quando os Anunnakis, isso nós explicamos na palestra anterior, os Anunnakis tentaram destruir a raça humana para cobrir as suas provas da alteração genética, é uma ilusão dos Anunnakis. Porque os Anunnakis eles são evoluídos, mas não ultrapassam a quinta dimensão. Esses seres muito mais avançados, que têm acesso aos registros acásticos, eles sabem tudo o que está acontecendo. E no passado, no presente e no futuro. Então é importante que os seres, inclusive, que estão ouvindo essa palestra, porque existem muitos seres que também estão aqui na Terra, ou encarnados, ou que descerem naves, que eles procuram acompanhar para saber até onde os seres humanos têm conhecimento deles. E isso é uma questão muito comum, até mais do que a gente imagina. Então é importante que as pessoas entendam que tudo que é feito é registrado. E existem a polícia do espaço, que eles vêm de tempos em tempos punir os erros. Então é importante que essa questão do governo oculto é uma situação real. Agora eu vou passar um ponto de vista envolvendo a ciência. Esse governo oculto, ou os Illuminati,
Eles sabem que o Elenin vai vir. A NASA sabe desde 1962. Isso é uma informação oficial do site da NASA. Quem quiser, procure Elenin C/2010X1 no site da NASA, do gerador de informações, vai estar lá o ano do descobrimento, 1962. Mesmo que eles tenham criado uma mentira, a NASA criou uma mentira, dizendo que Leonard Elenin descobriu isso faz poucos anos. Mas na NASA está registrado. Eles sabem disso desde 62. A partir do momento que eles sabem que vem uma estrela anã magnética, na verdade duas, uma passou em 2012, e que fomos salvos graças à ajuda deles também, eu mostro isso de forma científica na minha palestra, fornecendo sempre os links oficiais para que cada um possa checar. Eles sabiam do Hercólobos, ou Elenin, eles colocaram o mesmo nome para não nos confundir, P/2011 NO1. Eles sabiam que os dois vinham, que eles descobriram basicamente ao mesmo tempo. Só que o primeiro com uma trajetória de 3.600 anos e o segundo com uma trajetória de 13.000 anos. Eles sabiam que esse segundo que viria, ele é muito grande, vai fazer todas as operações planetárias como já está acontecendo. O que eles criaram? O governo oculto com tecnologia extraterrestre. Eles criaram meios de se protegerem. 1.800 bunkers para os escolhidos. A Rússia tem 5.000 e por aí vai. Tudo demonstrado na nossa palestra. Então o que é importante? Existe uma troca de informações entre eles. O governo oculto, na verdade, ele é mandado por esses seres, por mais que eles não tenham essa consciência, pelo alto poder telepático que esses seres têm sobre os humanos. O que eles querem, eles conseguem manipular na mente dos humanos. O poder deles é muito elevado. E esses seres manipulam essa grade dos Illuminatis. E esses Illuminatis, por sua vez, controlam o mundo. Inclusive, o Banco Central é uma instituição, o Banco Central americano, o Fed, é uma instituição particular. Então, eles fazem dinheiro sem lastro. Então, muitas teorias que falam, mas eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro, não é necessário. Eles não precisam de dinheiro, eles só emitem dinheiro a hora que eles quiserem. Eles controlam o Banco Central americano. Então, esses grupos extremamente evoluídos manipulam, são fantoches. Mas fantoches voltados ao quê? A uma preparação. Eles trabalham em conjunto. Entendeu? Então é muito importante porque vocês entendam que são situações que são diferentes do que as pessoas estão acostumadas. São situações que eles nos ensinaram. São as nossas experiências pessoais. Agora nós vamos estar abrindo para perguntas. Nós vamos estar respondendo um pouco as perguntas. Selecionar algumas perguntas aqui para responder. Podem começar a fazer suas perguntas. Tem alguma pergunta específica, Celso? Eu não sei, aqui no chat, elas estão começando a surgir, tipo, dimensões unificadas. Olha, não temos essa informação exatamente. Cada dimensão é uma dimensão diferente. Porque cada dimensão é uma vibração diferente. Uma ocasião, eu tive o privilégio de ir na 4ª dimensão, consciente. Eu vi uma cidade. Só que era tudo muito branco, com leves toques de cinza. Eu vi de longe, não pude me aproximar. Então, cada dimensão ela tem um campo vibracional completamente diferente. Por isso que eu não acredito que possa haver uma unificação. Cada ponto é um ponto diferente. No momento da transição, Valkyria, no momento da transição vamos permanecer nas colônias, vamos sair andando? Com certeza dentro das colônias. Eu sei até por que você está fazendo essa recomendação. Porque tem um outro palestrante
Aliás, uma pergunta. Porque tem um outro palestrante que fala que nesse momento da transição é para todo mundo pegar e sair andando. Desculpa, discordo em número, gênero e grau. Vamos ser racionais. Primeiro ponto, o momento da transição, que os seres inclusive falaram para nós, é quando explodir o Airstone. Ele vai explodir parcialmente, depois ele vai explodir de uma forma muito grande. Só que o Airstone, em 4 meses, acaba com o clima do planeta. Só que logo depois haverá um apagão, porque ele nem é eletromagnético, ele vai queimar toda a energia do planeta. Nós temos prazo de poucas semanas para isso acontecer. O que vocês falaram para nós? Que eu pergunto, qual é o gatilho para chamar as pessoas para ir para as colônias? E ele informou que seria o Airstone. A transição em si, ela não é um único momento. É uma sequência de muitos momentos. Não é que nem o filme 2012, que chega lá e começa a destruir tudo. Não. Vai haver um momento que Portugal vai afundar. Inclusive, nós temos um amigo que ele entrou fisicamente dentro de uma nave, que foi levado, a família dele é de Portugal, uma nave temporal, e ele viu Portugal sendo afundado. E é uma pessoa muito séria. Por isso acredito naquilo que ele passou como a sua experiência pessoal. Um mestre gnóstico, inclusive. Então o que acaba acontecendo? A transição planetária não é um estalar de dedos, vai acontecer um monte de coisa. São vários fenômenos se agravando, e quanto mais vai acontecendo, vai chegar a um determinado ponto que a vida em cima da Terra vai se transformar em insuportável. E esse momento é o momento da transição, quando não conseguirmos viver mais sobre a Terra. Virá um período que nós vamos ser obrigados a viver debaixo da Terra. Inclusive eu provo isso cientificamente na palestra. Então transição é um momento de vários eventos. A palavra transição já fala exatamente isso. São vários eventos que estão acontecendo. Transição é uma passagem, não é uma situação abrupta. Vai ser vários eventos que vão estar passando de um momento para outro. Eliane, a máquina do tempo, existem alguns tipos de máquina do tempo, conforme eles nos explicaram. A máquina do tempo, ela pode ser uma máquina que a pessoa ela só se transporta como se fosse um espírito para qualquer linha de tempo. Você pode voltar para a época que Jesus andava na Terra, só que como um espírito, ninguém vai te ver. Existem outras máquinas, só que você vai sentir as sensações e as emoções do momento. Existem outras máquinas que já são como se fosse um teletransporte, só que você volta no tempo. Só que, inclusive no livro do JJ Benítez, ele fala que a máquina do tempo, ela trouxe problemas de saúde para eles. E eles morreram muito rapidamente, envelheceram muito rápido. É um livro, inclusive, que eu recomendo a todos a lerem. São vários volumes, não é um só. Que ele é extremamente técnico. Ele passa muitas informações de uma tecnologia avançada. É que, infelizmente, nós temos uma visão muito tridimensional. Quando os seres eles nos falam energia, vocês não sabem nada sobre energia. Eles explicam de uma maneira bem simples para nós que tudo é energia. Nikola Tesla falava: o mundo é vibração e energia. Então é importante que nós venhamos a entender que máquinas temporais existem vários formatos, vários tipos, que infelizmente nessa encarnação nós não vamos ter acesso a elas. Mateus, é uma pergunta bastante complicada, Márcio Leite. Qual é a dimensão dos seres que vocês recebem? Várias dimensões. Várias dimensões, várias galáxias, vários universos. Essa questão de tempo, espaço, distância não existe. Eles abrem um portal daqui vários universos e é como se estivesse passando de uma porta para outra, já estão aqui. Já tivemos experiências com seres de dimensões extremamente altas, dimensões mais baixas. O importante muito nós estamos preparados para a vibração dessas energias.
Importante também ressaltar que as dimensões mais altas foi tudo muito devagar. Nós começamos no decorrer incluirmos as nossas energias e houve muito sacrifício que temos que fazer. Nós não bebemos, não comemos carne de nenhum tipo, meditamos, recebemos reiki, inclusive a Ida reikiana. Nós passamos por uma série de processos para preparar o nosso corpo para eles. E eles nos abduzem muito. Vira e mexe, como nós falamos na palestra anterior, eles nos abduzem como se estivessem lapidando as nossas energias, aumentando aos poucos a nossa capacidade de ter acesso a seres mais evoluídos. Tá ok? Então por isso que é muito difícil te dizer isso. Inclusive nós não sabemos quem vem. Nós simplesmente fazemos nossas orações, rezamos, pedimos a Deus, pedimos a proteção de todos e não fazemos a menor ideia de quem vai vir. Então nós não sabemos a dimensão, não sabemos nada, não sabemos nem o dia que eles vão vir. Eles nos avisam no dia. Como já chegou situações, eu estou com muitas preocupações de ficarmos de frente a frente, fazendo nossos rituais, e não, energeticamente, não estarmos com cabeça para poder fazer o trabalho. Inclusive, uma coisa muito interessante, nós perguntamos várias vezes, por que vocês vêm? E eles falam para nós, interessante conhecer a terceira dimensão. É muito interessante para nós aprendermos como vocês vivem. Muitas vezes até um ser falou, o trabalho que vocês estão executando é muito grande, porque para vocês estarem vivendo nesses corpos limitados da terceira dimensão, é muito difícil para vocês. Prova o quanto é bom ser um ser avançado. Então é importante entender que é muito complicado te dar essa resposta. Quantos seres? Milite, quero ter saúde outra vez. Tem uma máquina que cure todas as doenças? Eles têm. Só que eles não têm autorização, muitas vezes, de poder usar. Geralmente, quando se fala de seres humanos doentes, eu faço a seguinte pergunta: como você leva a sua vida? Como você se alimenta? Porque o ser humano era para viver 100 a 150 anos tranquilamente. Mas, devido a uma alimentação ruim, que a mídia muitas vezes nos impõe, nós nos alimentamos mal, com agrotóxicos, mal com condimentos, nos alimentamos mal com muita fritura. Então, dessa forma, você já começa a ficar doente. Eu conheço particularmente um senhor que tem 82 anos, ele foi vegetariano a vida inteira. Ele não tem um fio de cabelo branco. 82 anos. Você olha para ele e não dá 50. Existem pessoas que conseguem purificar a vida num tal grau de evolução que não precisam nem se alimentar. Porque a energia da nossa energia em volta alimenta os corpos. Claro, esses humanos que conseguiram atingir esse grau e vivem 350 anos se escondem. Mas existem seres humanos que conseguiram entender que o grau de evolução humana pode atingir níveis altíssimos, desde que você fuja do sistema. Mas uma coisa eu lhe digo, eles estão aqui nos ajudando, aquelas pessoas sobre a questão de por que eu estou doente, por que alguns se curam e eu não, tudo está ligado às missões que cada um tem. Uma das pessoas que estava conversando na comunidade, estava falando dos contatos extraterrestres, estava com 80% do seu corpo por leucemia. Da noite para o dia, foi curado. Só que antes disso ele viu uma nave. Ele começou a ter contato. E nós conversando na comunidade, no Transição Planetária, nós passamos. Entendeu? Cada caso é um caso. Como seres
Como cerimônia a hipnose dos seres, Emerson. Vibra amor. Quando você vibra amor, você afasta os seres negativos. E eu pergunto para você, como você dorme? Isso é muito importante, porque nós somos levados toda noite, ou câmeras de purificação, ou eles nos levam à noite. Só que você tem que estar com essa energia conectada também. Por que eu falo como você dorme? Primeiro princípio, a questão de dormir é muito importante, porque seu estado, a frequência que você vai relaxar, que você vai dormir, interfere na tua noite inteira. Vou dar o exemplo de nós. Nós dormimos ouvindo mantras, nós fazemos as nossas orações antes de dormir, procuramos relaxar, não comemos carne, não assistimos filmes de terror, pornográficos antes de dormir, nem TV nós assistimos, na verdade, que foi uma opção nossa, nós abolimos a TV da nossa vida. Então, essas coisas acabam contribuindo para que eles possam entrar numa frequência de cuidar de nós. Só que se você assiste filme de terror, coloca nessa programação jornalística que tem só desgraça, desculpa o termo, mas é a realidade. Outra questão muito importante que nós falamos na palestra anterior, existe um sinal subliminar por detrás do sinal da televisão e dos celulares, da rádio, de tudo, que é um sinal negativo, é um sinal para gerar depressão. Então, se você está conectado a esse sinal, você está alimentando e abrindo um canal. Outra coisa muito importante, alinhe seus chakras. Receba Reiki, é maravilhoso e vai te fortalecer muito. Dessas maneiras, são maneiras simples que você pode se proteger. Eu vou passar um pouquinho para a Ida responder um pouco as perguntas. O Matheus está perguntando aqui. Bom, primeiro, o Nenê está perguntando, existem seres intraterrenos em cidades como Agartha, Badajoz e Duarte. Nisso também existe a contra-informação. Os seres intraterrenos existem reptilianos que também vivem na intraterra, inclusive há muito tempo, muito antes da gente vir para a Terra. Eles estão aqui há muitos milhões de anos. Existem, sim, cidades como Agartha, Badajoz e Duarte, mas estão na quarta dimensão. Não são cidades físicas, são cidades onde só as opções de entrar no estado chamado Jinas, quando elas colocam seu corpo físico na quarta dimensão, aí elas podem passar para essas cidades. Fisicamente não se chega até elas, né? Porque a vibração dessas cidades é muito diferente. E são seres mais sutis que nós, que habitam nessas cidades. Esse é o conhecimento que eu tenho. Na verdade, é conhecimento pessoal, não foi passado pelos nossos amigos de fora, e é o que eu conheço a respeito. Agora, em que ano, Matheus está perguntando em que ano será o outro tsunami, que não é o das Ilhas Canárias. Matheus, existem várias possibilidades de tsunami. Existem placas tectônicas que estão se encontrando e que podem formar tsunami. Agora, o que acontece? O que os nossos amigos falam? Eles falam que eles buscam minimizar ao máximo essas catástrofes. Então, eles buscam atrasar, digamos assim, a data em que isso pode acontecer, para que a gente tenha essa possibilidade até mesmo de se preparar, de ser avisado, para poder tomar as nossas providências no que se refere a nos resguardar dessas catástrofes, né? Por isso é impossível dar ano, dar data, né? Porque essas coisas podem acontecer a qualquer momento. Isso vai depender do quanto eles podem segurar.
para não acontecer. Agora, que vai acontecer, que vão acontecer, vai. Pela nossa própria ciência oficial, isso já está demonstrado. Que são as mudanças naturais da Terra. A Terra sempre está passando por mudanças. E agora vai passar por mudanças mais drásticas, né? Então, o que nós podemos fazer a respeito dos tsunamis é nos preparar para lugares mais protegidos, né? Avisar ao máximo de pessoas que pudermos avisar. Enfim, essa questão é uma questão que fica em aberto mesmo. Benedita, se na transição a Terra estará em outra dimensão, o que acontecerá com os seres da não-luz que estarão nos abrigos? Veja bem, Benedita, essa questão da Terra passar para outra dimensão já faz parte de todo esse plano da não-luz de criar essa ilusão, né? A Terra vai, sim, se modificar, vai ter uma nova humanidade, vai ter uma nova vibração, é lógico, mas não dessa forma, dessa maneira como eles colocam em determinadas mensagens. Infelizmente, as mensagens a maior parte das mensagens estão levando as pessoas a ficarem alienadas, esperando passar simplesmente para a quinta dimensão sem fazer nada. Ou seja, aguardando que alguém, a mesma mentalidade de uma humanidade infantil, que é aguardar que alguém faça as coisas por ele. A mentalidade paternalista. Alguém vai me salvar, alguém vai fazer algo por mim. Temos amigos? Temos nossos amigos de fora, mas eles sempre dizem, toda vez que eles vêm, eles dizem que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos mexer, e eles fazem a parte deles. Porque eles não podem simplesmente interferir em nada sem que nós cresçamos junto. Então é algo muito lógico, muito verdadeiro, que até nós usamos com as nossas crianças. Imagine se você pegar o seu filho que está começando a andar e ficar com ele no colo. Quando que ele vai aprender a andar? Nunca. Então você não está auxiliando o seu filho, você está, ao contrário, você está impedindo esse ser de evoluir. Então é isso que está acontecendo. A quinta dimensão, passar para a quinta dimensão, é possível sim, mas não agora. Isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer quando a humanidade estiver num nível de vibração muito diferente do que está agora. É isso que eles nos dizem, tá? Quais as consequências de não acreditar na existência do governo oculto e seres da não-luz como Grey e reptilianos? A questão é a seguinte, acreditar ou não acreditar não faz que as coisas mudem, né? O que nós estamos vendo aí, uma coisa que a gente pode pensar muito a respeito é o seguinte, nós somos seres que temos uma inteligência muito grande, nós fazemos coisas maravilhosas, o ser humano é capaz de realizar façanhas maravilhosas, nós somos capazes de criar tecnologias fantásticas, né? No entanto, nós estamos dentro de um sistema absurdo que nos leva para a destruição. Então, se temos capacidade de viver bem, temos capacidade de viver de forma inteligente, por quê que nós estamos presos nesse sistema? Existe alguma coisa por trás. E é isso o que nós podemos chamar de governo oculto, o que nós podemos chamar de seres da não-luz, é algo que está interferindo na nossa inteligência, na nossa liberdade. Porque nós temos capacidade de ser muito melhores do que somos. Não é? Não sei se respondi a sua pergunta, mas o fato de acreditar ou não acreditar não vai fazer com que deixe de existir. É a mesma coisa que a gente acreditar ou não no sol, ele vai continuar brilhando. Não tem, isso aí não vai interferir em nada. Vou passar para o Luiz. Eu vou responder uma pergunta da Elane Vieira. Pode dizer quando os acontecimentos começarão? Portugal vai mesmo desaparecer? E como reagir nesse momento? Eu diria, mude-se daí.
o mais rápido que se puder. Portugal já está dando alguns sinais, inclusive nas falhas das placas tectônicas próximas a vocês, caso você esteja em Portugal. Eu digo isso porque acompanho o planeta diariamente. Uma média de 10 horas da minha vida é destinado a cuidar de todas as questões voltadas à comunidade de transição e a tudo que envolve isso. Então, constantemente, nós estamos estudando sobre isso. A parte da Europa, em particular, já vai entrar num frio muito grande. Já vou entrar na mini era do gelo. Ok? Inclusive, eu tenho um documentário que eu vou estar postando aqui na comunidade, dizendo exatamente o que está acontecendo, com informações oficiais, porque é muito fácil as pessoas falarem: ah, não está acontecendo nada. Isso não é verdade. O planeta inteiro, aos poucos, ele está convulsionando. Mas é claro que isso não interessa que as pessoas saibam. Então nós fizemos esse documentário aqui, que eu acabei de postar, exatamente para mostrar com bases científicas que o planeta como um todo ele já está se alterando. Portugal em particular, eu citei como exemplo, mas não só Portugal. Eu citei o exemplo de Portugal afundar porque é uma questão de que não é só Portugal que vai afundar. Vários continentes irão afundar. Eles não falam abertamente sobre o tamanho da devastação. Mas, quando eu questionei uma determinada vez sobre o que Ramatiz, o mestre Ramatiz disse, porque Ramatiz ele é o mais perfeito nas colocações de Helenin, ele fala, um astro totalmente poderoso, com seu ímã totalmente poderoso, desculpe, perdão, é um pouco de interferência. Um astro, seu campo eletromagnético poderosíssimo, entrará na órbita da Terra com a sua curva eclíptica. E citou outros detalhes técnicos que eu verifiquei no site da NASA, no JPL, que é o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, e tudo que ele falou bate exatamente com o que Ramatiz falou. E ele diz que todos os continentes irão afundar, que só sobreviverá o Brasil e irá subir 2 continentes, que é Atlântida e Lemúria. Na Bíblia mesmo fala, o que está embaixo subirá, o que está em cima descerá. Então a previsão, segundo Ramatiz, e que os seres nunca falaram que era ou não, eles poderiam falar diretamente, não é. Eles simplesmente não nos respondem, porque tem muitas coisas que eles falam, não podemos dizer. Tipo, nós não temos autorização de saber. Muitas delas, isso é comum. Principalmente quando nós fazemos perguntas muito complexas, que envolvem certas situações, eles falam, vocês não estão preparados para saber a verdade. É a maneira deles falarem isso para nós. Então, é importante entender que tudo que vai acontecer, se você olhar para o lado de Ramatiz e de outros seres, todos os continentes irão afundar. Vai sobreviver Brasil. Informação de porque eu também tenho certeza. Porque a nossa placa tectônica, a placa sul-americana, ela tem uma espessura de 200 quilômetros. Para baixo da Terra nós temos 200 quilômetros. É a placa tectônica mais sólida do planeta. A segunda é a África. Nós quase não temos terremotos. Nós temos ecos de terremotos. Então, é importante que entenda que eu não posso ser irresponsável de dizer vai acontecer, eu estou seguindo as referências que me foram passadas. Minha visão pessoal, eu acredito que vai acontecer, sim. Eu acredito na teoria de Ramatiz. Mas é a minha visão pessoal. Os seres nunca afirmam, mas também não dizem que eu estou errado. Tá ok? Por isso que eu sempre sugiro para as pessoas, venham para o Brasil. E entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que vai ser o lugar que nós vamos construir nossas colônias, que é o lugar mais seguro do planeta, né? Em todos os aspectos. Benedita, eu vou responder uma pergunta que você me fez. Luiz Aurélio, se você não acredita que somos seres eternos, estamos nesta dimensão provisoriamente. Sim, nós somos seres eternos. Você já pode ter vivido há milhares de anos, porque o espírito é eterno.
mas a matéria é finita. Esse planeta, ele vai aumentar o seu campo vibracional depois de todas essas alterações. Por exemplo, nós vamos ser, em determinado momento, purificados com fogo. Até a Bíblia fala, a próxima devastação choverá fogo. Cientificamente falando, o que é fogo? São uma camada de metano que está no Ártico, chamado de permafrost, que os cientistas descobriram que tem 99 vezes a quantidade de metano. O que vai acabar acontecendo? Quando houver desestruturação da crosta, esse metano vai vazar. Quando ele chegar em contato com os nossos vulcões ativos, e hoje já existem 35 vulcões ativos, vai chegar um determinado momento que vai pegar fogo. Quem estiver sobre a Terra, por mais que as catástrofes piores vão acontecer primeiro, mas quem estiver sobre a Terra, que não estiver protegido debaixo da Terra, vai morrer. Vai se desligar desse corpo e vai seguir o seu processo evolutivo. Quem estiver protegido dentro dos bunkers ou das colônias conosco, que elas serão para debaixo da Terra, inclusive, vai passar por esse estágio. O planeta vai, com determinado tempo, se purificar. Porque o fogo vai purificar, inclusive, as explosões nucleares que vão acontecer. Porque quando acabar a eletricidade do planeta, 700 usinas nucleares do mundo elas vão explodir. Porque não vai ter abastecimento de água. Então elas automaticamente vão explodir. Só para ter uma base, só de Fukushima, se ela explodisse, que não houvesse interferência dos nossos amigos, ela tivesse realmente explodido na sua totalidade, teria acabado com o hemisfério norte. E eu tenho um gráfico do NOAA, que é o Instituto Americano, que faz todo esse monitoramento. Então, o que acaba acontecendo? Vai haver uma purificação do planeta. E essa purificação que é necessária, depois de alguns anos, depois que nós passarmos por todos esses processos, eu faço uma base de cálculo de 8 anos. Depois que passar todo esse período, aos poucos o ar vai voltar a poder ser respirável novamente. Os seres já falaram isso, que eles vão purificar. Aos poucos, depois desses 8 anos, nós vamos começar a ter acesso aos poucos com os seres. Eles vão começar a ter uma comunicação conosco. Essas pessoas que vão estar nas colônias vão começar a elevar o seu campo vibracional. Inclusive faz parte do projeto trabalhar a parte vibracional de todas as pessoas, elevando a parte vibracional. Aos poucos as pessoas vão se fazer por merecer. E aí depois que o planeta tiver sido limpo, aonde uma pequena escala da humanidade vai ter sobrevivido, uma humanidade escolhida, mas não por mim, porque eu jamais vou escolher quem vai para as colônias. Eu falo que isso é uma escolha de Deus, é o meu trabalho com Deus. Essas pessoas que estarão evoluindo, aí começarão a passar por um processo dimensional. Antes disso, eu não acredito. É como a Aida falou, aquela questão paternalista. Vocês acham simplesmente que eles vão vir aqui, vão usar a tecnologia deles e todos vão, lindo, belos e maravilhosos, para uma outra dimensão, só porque vibraram o amor. Não. Cada um tem que se elevar, cada um tem que se preparar. Tá ok? Essas interferências que estão tendo são energias que acabam. Nós estamos cheios de energia à nossa volta e às vezes atrapalham os equipamentos eletrônicos. Podemos colocar na conta deles 2 rádios queimados, porque a energia deles é muito forte, queimam os rádios. Tá ok? E infelizmente é normal, mas o plano de saúde deles é maravilhoso. Tá ok? Vou responder uma última pergunta, que nós já estamos se estendendo. Ana Matos, como é feita a aprendizagem para realizar a técnica do sombreamento? Eu também gostaria de saber. Isso foi uma questão natural. Tá ok? A espiritualidade me deu muita base, porque os extraterrestres e a espiritualidade são muito ligados. Mas não existe uma técnica. Eu aconselharia você, por estar o mais próximo, a aprender a fazer desdobramento.
Desdobramento vai te dar uma grande base, tá ok? Eu não tenho essa resposta para você, porque isso para mim aconteceu sem eu esperar. E nós explicamos mais isso na primeira palestra, tá ok? Eu sei que nosso tempo está acabando. Eu vou até passar para a Ida para fazer as considerações finais dela. Tem uma pergunta do Nenê Carrasco. Luiz, Ida, participador do Centro das Atividades pelo Amigo de Fora. Eu vou só voltar a fazer uma última resposta. Nenê nos perguntou, são os lugares indicados pelos amigos de fora, Mato Grosso do Sul? Sim. Uma parte de Minas Gerais vai sobreviver, ok? É a última pergunta que nós vamos estar respondendo. E foi sim falado para nós. Inclusive, inicialmente, eles não falaram para nós, é ali. Começou a martelar na minha cabeça esses dois lugares. Quando dava o mapa do Brasil, esses dois lugares me chamavam atenção. Só que aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer estudos técnicos do que, por que seria aquele lugar os lugares mais seguros. E isso eu expliquei, inclusive, numa palestra aqui na Rádio da Terra, falando sobre a construção das colônias. Aí, depois que eu fiz todos os estudos técnicos, que eles vieram confirmar. Porque eles queriam que primeiro eu fizesse o meu trabalho, que eu me esforçasse para ter certeza do que eu estava fazendo. E aí, depois, eles vieram para confirmar. Tá ok? Agora eu vou passar para a Ida. Bom, nós já estamos terminando a palestra. O Celso Gimon já falou que a última pergunta foi respondida agora pelo Luiz. E eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos por vocês nos ouvirem. Não queremos colocar isso como verdades absolutas. Cada um tem que procurar a sua verdade, cada um tem que, inclusive, respeitar a verdade do outro. E eu gostaria também de falar para aqueles que quiserem... que algumas pessoas aqui têm alguns problemas que querem conversar mais, entrem pelo Face, né, do Transição Planetária, as Verdades Escondidas, e mandem mensagem, porque nós respondemos as mensagens todas, procuramos auxiliar naquilo que nós sabemos. Se não sabemos, também vamos procurar como. E, enfim, estamos à disposição no que pudermos servir. Agradeço a todos, tenham uma boa noite e até breve. A todos, paz em todos os quadrantes. Quero agradecer rapidamente a oportunidade, mais uma vez, Celso, de nós estarmos aqui explicando as nossas vivências, nossas experiências. Como ainda falou, nós respondemos a todas as mensagens que nos mandam. Faz parte do nosso trabalho poder levar um pouco de conforto, um pouco de conhecimento e muitas vezes interferências também daqueles que são atacados. Ok? Então, agradeço a todos a paciência de estar nos ouvindo. Estamos sempre aqui à disposição. E como nossos amigos se despedem de nós, paz de todos os quadrantes. Obrigado. Maravilha, Luiz Aurélio, Ida, um abraço para vocês. Obrigado por mais essa presença. Casa cheia, mais uma vez aqui na Rádio da Terra. Um abraço para todos. E para vocês, amigos, ouvintes da Rádio da Terra, mais uma noite de informação. Agradecemos a presença de todos e peço para que vocês reflitam, então, na música que vem a seguir, que de certa forma tem a ver também com a nossa consciência, com a Terra e com tudo que está acontecendo. Um grande abraço e até o próximo programa.